A história começa em 401 a.C., no Império Persa. Lá, o lendário comandante espartano Clearco e seus companheiros, estrategistas leais, cometeram um erro fatal. Confiando em falsas promessas de paz, eles entraram na tenda do sátrapa persa Tissafernes. Em vez das negociações esperadas, uma armadilha mortal os aguardava, onde, durante um banquete, foram brutalmente assassinados, privando assim o enorme exército mercenário de sua liderança. Sem comandantes, encontrando-se no coração do país inimigo, 10.000 mercenários gregos iniciaram uma viagem desesperada e exaustiva de volta para casa através das terras inóspitas da Anatólia. O famoso historiador Xenofonte, que estava entre eles, descreveu posteriormente como os guerreiros, cansados de marchas intermináveis, se depararam com algo que estava completamente além da compreensão de uma pessoa comum. Eles viram cidades que não se estendiam para cima, em direção ao sol, mas desciam para as profundezas frias e sombrias da terra, semelhantes a um túmulo. Mesmo os gregos, guerreiros endurecidos em batalhas, não podiam imaginar o que se escondia naquela profundidade impenetrável, olhando apenas para as entradas escuras. Em nossa época, foram divulgados registros da CIA que sugerem que os serviços secretos procuravam nessas vastas extensões não apenas artefatos históricos, mas também tecnologias esquecidas de civilizações antigas, capazes de influenciar a consciência humana. No entanto, a questão principal permanece sem resposta. Como as pessoas daquela época poderiam construir tais estruturas usando ferramentas primitivas de cobre? Movimentar milhões de toneladas de rocha sólida para a superfície sem deixar resíduos é uma tarefa que parece impossível, mesmo com a ajuda de equipamentos pesados modernos. Mas o que os gregos realmente descobriram milênios atrás e de quem eles tinham tanto medo? Os criadores secretos desses labirintos estavam se escondendo? Vamos voltar ao ano de 1963, na região turca da Capadócia, onde ocorrerá um evento que mudará para sempre a arqueologia. Imagine um dia normal, na vida de um morador comum, que decide fazer uma grande reforma em sua casa antiga, localizada na encosta de uma colina. Era uma tarefa rotineira, até que, de repente, começaram a acontecer coisas estranhas e inexplicáveis. Suas galinhas, que passeavam tranquilamente pelo porão, começaram a desaparecer uma a uma, como se dissolvessem no ar. Tentando entender para onde as aves domésticas estavam indo, o proprietário examinou cuidadosamente o local e notou uma pequena rachadura escura na parede, por onde as galinhas se espremeram e de onde nunca mais voltaram. Armado com um pesado martelo, o homem decidiu ampliar a misteriosa abertura para resgatar suas fugitivas e bateu com toda a força na velha alvenaria. As pedras caíram ruidosamente no chão, mas em vez de rocha sólida, uma escuridão impenetrável se abriu diante dele, levando-o ao desconhecido. Dessa fenda negra, um forte fluxo de ar gelado e mofado, que parecia não ter visto a luz do sol por muitos milhares de anos, atingiu seu rosto. Não era apenas uma velha adega de vinho ou uma caverna natural lavada pela água, pois atrás da parede de sua casa escondia-se uma passagem para um mundo completamente diferente e assustador. Assim, a humanidade redescobriu Derinkuyu, a cidade subterrânea mais profunda, complexa e misteriosa do nosso planeta. Quando arqueólogos profissionais chegaram ao local e desceram à fenda, o seu ceticismo inicial rapidamente se transformou em choque, que se transformou em medo supersticioso. Eles esperavam ver um pequeno abrigo ou algumas salas para armazenar grãos, mas os túneis que se abriram diante deles levavam cada vez mais fundo nas entranhas da terra. Um nível era seguido por outro. O terceiro era seguido pelo quinto, depois pelo 10º, e os pesquisadores rapidamente perderam a conta, perdendo a noção da realidade. No final, foram descobertos 18 andares, que se estendiam por 85 metros nas profundezas da rocha.
Para que você possa realmente compreender essa grandiosidade, imagine um arranha-céu moderno de 25 andares, virado de cabeça para baixo e cravado com uma força incrível na rocha sólida. E todo esse espaço colossal foi escavado manualmente em rocha vulcânica sólida, sem o uso de lasers ou máquinas de perfuração. Mas o mais impressionante não era tanto a profundidade, mas o que os cientistas encontraram nesses corredores intermináveis. Não era um abrigo temporário para se proteger de invasões, mas uma megápole autônoma e completa, com infraestrutura desenvolvida. Foram encontrados aqui bairros residenciais projetados para abrigar permanentemente 20 mil pessoas. Imagine só esse número incrível: 20 mil habitantes que viviam sem um único raio de sol, escondidos sob milhões de toneladas de pedra fria. Os arqueólogos, vagando por salas vazias e ecoantes, demoraram muito para acreditar no que viam e aceitar o que viam como um fato. Nos primeiros andares havia enormes estábulos, onde as paredes eram lisas e o piso de pedra tinha comedouros bem feitos para os animais. Os antigos construtores compreendiam perfeitamente que o cheiro do estrume subiria, por isso colocaram o gado mais perto da saída para a superfície. Descendo mais, os cientistas encontraram cozinhas espaçosas, com tetos enegrecidos pela fuligem secular, onde ainda existiam fornos comuns, nos quais outrora se cozia pão para milhares de pessoas. Mas quanto mais o grupo descia na profundidade, mais complexa e misteriosa se tornava a estrutura desse lugar. A várias dezenas de metros de profundidade, descobriram adegas industriais com prensas para esmagar uvas, enormes armazéns para provisões, oficinas de armas e até mesmo uma escola completa. Imagine as crianças que nasceram, estudaram e cresceram aqui, talvez sem nunca terem visto o verdadeiro céu azul acima de suas cabeças. Lá foi encontrada até mesmo uma gigantesca igreja em forma de cruz, esculpida diretamente no monólito da rocha, o que indicava a elevada cultura espiritual dos habitantes. No entanto, Derinkuyu era apenas a ponta de um gigantesco iceberg escondido sob a terra. Logo se descobriu que sob as colinas da Capadócia se escondia toda uma rede de cidades formigueiros, criando um mapa invisível sob os pés. Não muito longe, encontraram a cidade de Kaimakli, depois Oskonak, e mais recentemente, em 2020, na região de Midyat, descobriram outro complexo colossal que, segundo estimativas preliminares, pode ser ainda maior do que Derinkuyu. E a descoberta mais incrível foi que essas cidades não estavam isoladas umas das outras, mas conectadas por túneis de muitos quilômetros. Era um único império subterrâneo, um verdadeiro estado secreto, cuja existência ninguém acima da superfície suspeitava. Os cientistas tentaram calcular o volume de terra extraída e chegaram a conclusões surpreendentes. Para construir apenas uma cidade, Derinkuyu, os antigos construtores tiveram que escavar e retirar para a superfície cerca de 5 milhões de toneladas de pedra. 5 milhões de toneladas de rocha sólida. Em comparação, a famosa Grande Pirâmide de Gizé pesa cerca de 6 milhões e meio de toneladas, mas sua construção foi realizada em um espaço aberto, onde os blocos foram empilhados gradualmente. Aqui, era necessário remover a rocha de minas estreitas, trabalhando na escuridão, sem eletricidade e sem martelos pneumáticos. Aqui surge o principal enigma, que deixa geólogos e historiadores de todo o mundo em um impasse absoluto. Onde está toda essa terra extraída? Onde estão esses 5 milhões de toneladas de pedras? Se você retirar um volume tão colossal de rocha, inevitavelmente devem ficar montanhas de entulho na superfície, enormes montes de terra que seriam visíveis até mesmo do espaço. Mas nos arredores de Derinkuyu, a paisagem é intocada e não há vestígios de construção em grande escala. O que aconteceu com essa pedra?
Ela se transformou em pó graças a uma tecnologia desconhecida ou foi usada para outros fins? Nas aldeias da Capadócia, os anciãos ainda sussurram antigas lendas sobre a origem dessas cidades. Eles contam que as cidades surgiram em uma noite e que seus criadores não foram humanos, mas gênios, poderosos espíritos do fogo, dotados do poder do pensamento e capazes de controlar a matéria. Existem outras lendas que afirmam que as cidades foram construídas por misteriosos anjos que desceram dos céus para se esconder da ira dos deuses com seus escolhidos. Ao percorrer esses corredores intermináveis e apertados, a sensação de ansiedade pegajosa e da presença de alguém não o abandona nem por um momento. Os tetos baixos, que não ultrapassam 1,70 m, obrigam a inclinar-se constantemente como em uma postura de submissão. As paredes pressionam com seu peso, não há linhas retas aqui. Tudo se curva suavemente e flui de uma coisa para outra. Cria-se a impressão de que não se trata de arquitetura humana, mas das entranhas de um ser vivo gigante ou da toca de algum animal desconhecido. A ciência oficial explica esse fenômeno pelo tufo vulcânico, afirmando que se trata de uma rocha macia, fácil de trabalhar. De fato, o tufo é macio e fácil de trabalhar, mas essa maciez não explica a impressionante logística da construção. Como milhares de trabalhadores podiam respirar em uma mina apertada e mal ventilada, antes que um complexo sistema de ventilação fosse criado? Como eles iluminavam os locais sem esgotar o precioso oxigênio com tochas fumegantes? E, o mais importante, por que fazer um esforço tão colossal e sobre-humano para se enterrar profundamente, se parece haver espaço suficiente para viver na superfície? O volume de trabalho realizado indica claramente que não se tratava apenas do desejo de se proteger da chuva ou do ataque de uma tribo inimiga. Um projeto tão grandioso exigiu recursos colossais, uma gestão centralizada rígida e profundos conhecimentos na área de engenharia geológica, que, segundo nossos livros de história, simplesmente não existiam naquela época. O que começou com uma galinha desaparecida resultou em uma das mais incríveis. Milhões de toneladas de pedra desapareceram das entranhas da Capadócia, mas esse enigma, grandioso em sua escala, fica atrás em termos de força assustadora da questão principal. O que levou 20.000 pessoas que viviam na vasta e fértil Anatólia a se condenarem voluntariamente a uma vida na escuridão eterna e no frio sepulcral? Não foi uma escolha consciente, foi uma fuga desesperada e mortal, uma retirada forçada, causada por um horror impossível de descrever em palavras. Derinkuyu não pode ser chamada de cidade comum. É um bunker gigante e hermético, construído com incrível precisão e projetado para um único objetivo: garantir a sobrevivência absoluta. Cada detalhe dessa complexa estrutura de pedra mostra que seus habitantes não se preparavam para um confronto passageiro com os vizinhos, mas para uma ameaça em grande escala que poderia surgir a qualquer momento. A primeira coisa que chama a atenção de qualquer engenheiro moderno que se atreva a descer a esse abismo de pedra é o sistema de defesa cuidadosamente planejado. Não se trata de muralhas primitivas que poderiam ser destruídas com um ariete ou contornadas, mas sim de um isolamento em vários níveis que protegia de forma confiável do mundo exterior e garantia total hermeticidade. Na base dessa proteção estão rodas de pedra de várias toneladas. Elas lembram enormes e maciços moinhos, atingindo mais de 1,5 metro de largura e pesando várias toneladas cada. Sua finalidade é bloquear em questão de segundos todas as passagens entre os andares e, o que é especialmente importante, bloquear completamente todas as saídas para a superfície. O mais impressionante nesse sistema de proteção é sua mecânica sofisticada, que beira a paranoia. Essas enormes barreiras de pedra só podiam ser movidas e fixadas com segurança por dentro.
Caso um inimigo externo conseguisse de alguma forma penetrar no nível superior, ele se deparava com uma rocha intransponível e imóvel, impossível de ser movida, mesmo com os esforços conjuntos de uma dúzia dos guerreiros mais fortes e experientes. Em outras cidades subterrâneas, como Oskonak, foram descobertos sistemas de defesa semelhantes, mas mais complexos. Eles incluíam corredores estreitos e opressivos e armadilhas mortais. Além das rodas-portas, em Oskonak, os construtores criaram buracos da morte, especiais nos tetos dos túneis. Destinados a derramar óleo quente ou água fervente sobre os visitantes indesejados, esses buracos eram o último e desesperado obstáculo antes da entrada nas áreas residenciais. É evidente que as pessoas que construíram essas estruturas não sentiam medo, mas um verdadeiro horror paralisante diante de uma ameaça desconhecida, mas incrivelmente forte, capaz de superar até mesmo quilômetros de rocha sólida. No entanto, a tarefa de engenharia mais surpreendente e, sem dúvida, mais significativa de Derinkuyu é a questão do ar. A cidade está localizada a mais de 80 metros de profundidade e, para garantir oxigênio estável para 20.000 pessoas e milhares de animais de criação, é necessário um fluxo contínuo e ininterrupto de ar fresco. Para garantir uma ventilação eficaz, foi desenvolvido um sistema extremamente complexo e bem pensado, composto, segundo diferentes dados científicos, por 15.000 poços. Esses poços verticais, calculados com precisão em termos de diâmetro e profundidade, garantiam a circulação ininterrupta do ar, mesmo nos níveis mais profundos, os 18. Os engenheiros modernos, estudando cuidadosamente esse sistema, fazem uma descoberta surpreendente. Mesmo um pequeno erro nos cálculos do diâmetro ou do ângulo de inclinação dos poços levaria ao esgotamento instantâneo do oxigênio e à morte de todos os habitantes em poucas horas. Em condições em que o oxigênio seria totalmente consumido pelas lâmpadas e pela respiração de milhares de pessoas. Não é de se admirar que seja difícil imaginar como os antigos construtores, trabalhando à luz de lâmpadas de barro primitivas, pudessem realizar cálculos aerodinâmicos tão complexos sem fórmulas e instrumentos modernos. Esse conhecimento supera o que normalmente chamamos de Idade do Bronze ou Idade do Ferro. Os criadores de Derinkuyu parecem ter possuído conhecimentos inacessíveis para nós, pessoas dos séculos 20 e 21, que só conseguimos reproduzir com a ajuda de computadores e instrumentos de medição de alta precisão. Essas enormes minas não só desempenhavam um papel importante no fornecimento de ar fresco, mas também eram as únicas fontes de água potável para os habitantes. Poços profundos, cavados na rocha, alcançavam os lençóis freáticos subterrâneos, o que permitia uma existência autônoma por um longo período. O fato de os poços começarem dentro da cidade e não fora dela indica que os habitantes de Derinkuyu não confiavam no mundo exterior e buscavam o isolamento total. Eles estavam convencidos de que, em caso de qualquer ameaça na superfície, sua única fonte de água não seria contaminada ou bloqueada pelo inimigo. Não se trata apenas de um abrigo contra invasões, mas de um complexo totalmente autônomo e hermético, projetado para abrigar milhares de pessoas por um longo período. Uma construção tão grandiosa é necessária quando se trata não de invasões nominais de nômades que desaparecerão em poucos dias, mas de uma ameaça global e duradoura, capaz de tornar a vida na superfície completamente inviável. Mas de quem seus criadores realmente se escondiam? Seriam os vizinhos hostis, sobre os quais existem lendas de que devastaram constantemente esta terra? As lendas locais e os contos antigos contam uma história completamente diferente. Aqui fala-se frequentemente da doença da pedra ou da guerra dos deuses nos céus,
que, segundo a tradição, obrigou as pessoas a refugiarem-se nas profundezas para escapar à destruição. Algumas delas mencionam seres altos e loiros, vindos do norte, que trouxeram consigo um frio glacial e a destruição total. Não conseguindo derrotar seus inimigos na superfície, as pessoas começaram a cavar a terra, escondendo-se de seus olhares e armas destrutivas. Essas lendas antigas oferecem uma explicação assustadora, mas lógica. Talvez elas não estivessem se escondendo das pessoas, mas de seres que possuíam tecnologias capazes de destruir toda a vida na Terra ou poluir a atmosfera. E considerando os 15.000 poços de ventilação que purificam o ar de maneira ideal, é difícil não acreditar no pior. Era uma arca construída em pânico e desespero, destinada a salvar toda uma civilização. Se a tecnologia é tão impressionante, quem a criou, com que mãos e, mais importante, quando isso aconteceu? Como sempre, a ciência oficial, limitada pelos limites da cronologia convencional, nos oferece uma resposta bastante enfadonha e pouco convincente. Os livros didáticos afirmam que os construtores foram os frígios, um povo que viveu no século 8 a.C. e possuía cinzéis de cobre primitivos. Imagine por um momento esta imagem: milhares de pessoas trabalhando metodicamente na escuridão total, em uma multidão apertada, usando ferramentas de cobre para extrair 5 milhões de toneladas de rocha vulcânica dura. Como eles conseguiriam transportar um volume tão grande para a superfície sem deixar nem mesmo um pedacinho de entulho, que inevitavelmente transformaria as colinas circundantes em montanhas de detritos de construção? Não se trata apenas de um erro de impressão no livro didático. É uma traição evidente e zombeteira à história, que tenta nos convencer do impossível. A verdade é que a construção de Derinkuyu, com seus cálculos aerodinâmicos impecáveis e dimensões grandiosas, não é apenas inacreditável para o século 8 a.C. De acordo com os principais geólogos, sua construção vai além das capacidades técnicas, não apenas desse século, mas também da nossa civilização até meados do século X. A única explicação que um pesquisador ousado o suficiente para aceitar a magnitude dessa loucura pode oferecer é a área da tecnologia proibida e esquecida. A pedra não foi retirada para fora. A pedra simplesmente desapareceu. Imagine um processo que não destrói a rocha, mas literalmente a dispersa, transformando-a em pó minúsculo, praticamente sem peso. Ao estudar as paredes perfeitamente lisas, como se tivessem sido derretidas, de alguns túneis, alguns engenheiros sugeriram que talvez tenha sido usado um tratamento térmico ou mesmo sonoro. Trata-se de uma ressonância de baixa frequência ou um poderoso feixe de energia que poderia desintegrar ou derreter a rocha sem deixar vestígios visíveis. É por isso que em Derinkuyu não há pinturas rupestres, que geralmente são criadas por povos antigos. Eles não precisavam decorar as paredes, elas eram o resultado de um processo industrial acelerado. Eles não precisaram gastar séculos cavando um abrigo. Eles fizeram isso rapidamente, em condições de pânico, usando uma força que, em teoria, pertencia apenas aos deuses ou aos arquitetos. Se não eram simples frígios, quem eram esses arquitetos? A única pista, embora impressionante, nos é dada pelas lendas locais, que já mencionamos. Elas falam sobre os gênios, criaturas nascidas do fogo sem fumaça, com poder sobre a matéria, ou sobre os gigantes loiros do norte, que vieram com o frio glacial e a destruição absoluta. Observe a mitologia mundial, e você descobrirá que lendas sobre refúgios subterrâneos criados por forças misteriosas são encontradas em todos os continentes. Da Shambhala tibetana, escondida sob os picos nevados, ao Tuatha Dé Danann irlandês, em toda parte existem relatos de civilizações antigas e altamente desenvolvidas que se retiraram para debaixo da terra após algum tipo de catástrofe global. Talvez Derinkuyu seja apenas uma das portas de entrada para essa rede mundial.
um fragmento de uma única arca planetária, criada não para salvar toda a humanidade, mas para salvar sua elite, a parte mais avançada. A versão mais provável e ao mesmo tempo mais assustadora é a catástrofe geológica. Há 10 a 12 mil anos, ocorreu um cataclismo que destruiu uma civilização altamente desenvolvida. Talvez tenha sido uma mudança nos polos, que alterou instantaneamente o clima, ou uma série de terremotos catastróficos causados pela queda de um enorme meteorito. Nesse caso, o bunker não era necessário para proteção contra inimigos, mas para salvar da própria terra, que pode-se dizer, enlouqueceu. A parede de rocha sólida serve como proteção ideal contra a radiação que poderia ter surgido como resultado do impacto espacial. 15 mil poços de ventilação que chegam à superfície são uma forma eficaz de filtragem passiva do ar poluído. Nesse sentido, Derinkuyu deixa de ser um mistério. Ele se transforma em uma prova científica da existência de uma civilização antiga que possuía conhecimento sobre o evento catastrófico que estava por vir. Mas o mistério mais sombrio e assustador é o final dessa história. Se Derinkuyu era um arca ideal e hermético, destinado à sobrevivência por décadas, por que foi abandonado? Não havia sinais de invasão. As portas não foram arrombadas. Eles partiram por conta própria, abandonando rapidamente seus suprimentos e bens, como se estivessem fugindo de uma epidemia repentina. O que poderia ter acontecido nesse refúgio absolutamente seguro para fazer com que 20 mil pessoas preferissem o risco da superfície contaminada à morte certa nas profundezas? A única resposta que assusta Derinkuyu com seu horror místico: eles foram encontrados. Ou os arquitetos, ou aqueles que eles temiam, descobriram seu refúgio secreto. As poderosas barreiras de pedra destinadas à defesa revelaram-se inúteis contra uma força capaz de controlar a matéria e penetrar através da rocha. Imagine, anos de vida em segurança, subitamente interrompidos. No coração da cidade subterrânea, sem qualquer aviso, as luzes se apagam. Das profundezas, dos níveis mais profundos e inexplorados, surge um zumbido. Não vem dos poços de ventilação, como de costume, mas de algum lugar abaixo. E não é um zumbido mecânico, é outra coisa, é um aviso. Os habitantes de Derinkuyu, que possuíam tecnologias inacessíveis a nós, talvez tenham recebido um sinal de alarme ao qual não havia como não reagir. Ficou claro para eles que seu refúgio, criado para protegê-los de catástrofes, havia se transformado em uma armadilha hermética, na qual os aguardavam os criadores ou os caçadores. Eles fugiram para cima não em busca de salvação, mas em uma tentativa desesperada e última de se dispersar e se dissolver em um mundo que já não os reconhecia. Derinkuyu não é apenas uma cidade morta. É um monumento ao horror não expresso, um lugar onde a civilização se deparou com a compreensão. Se querem te encontrar, é impossível se esconder. E o mistério do desaparecimento deles ainda é guardado em silêncio, sussurrando baixinho das profundezas das paredes de pedra. O mistério do desaparecimento deles ainda é guardado no abismo. Silencioso e frio, ele sussurra das profundezas, lembrando que tudo o que foi criado pode ser encontrado.